Agora sim. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Como vai? Tudo certo. Vai lá, Rose, pode fazer a primeira pergunta. Doutor Jamil, obrigada por nos atender. Ele tem uma reunião daqui a pouco. Eu tive a sorte de conseguir falar com ele. Doutor Jamil, qual é a situação hoje dos leitos de UTIs neonatal no CAISM? Bom dia. A unidade neonatal do CAISM conta com 30 leitos, sendo 15 leitos de terapia intensiva, UTI, e 15 leitos de crianças menos criticamente doentes, que a gente chama de cuidados intermediários. Então, são 30 leitos no total. Hoje, nós temos 33 leitos ocupados, sendo que 20 são de terapia intensiva, ou seja, a gente tem 5 leitos a mais sendo utilizados por crianças criticamente doentes. E, durante a semana, chegamos até um pico de 37. Isso significa que vocês vão suspender o atendimento, a internação? Como que vai se dar agora as próximas horas? Sim, normalmente a gente emite um boletim diário para a Diretoria Regional de Saúde 7, para a reitoria, para a direção do hospital, informando a taxa de lotação. Normalmente a gente já tem essa taxa de ocupação dos 100%, 30 leitos, praticamente diário. É difícil o dia em que isso não atinge os 30 leitos. Então, automaticamente, isso é gerado, essa informação é gerada e transmitida para a Diretoria Regional de Saúde, dizendo que a nossa lotação está dentro do limite superior aí de 100%. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Doutor Jamil, eu sou a Zezé. Quem são essas crianças que ficam nas UTIs neonatais? E as crianças têm mães, a mãe fica também. Explica qual que é o processo para o nosso ouvinte entender. Exato, é muito interessante essa pergunta, porque o Covid veio trazer um problema a mais. As nossas crianças que estão internadas aqui são crianças prematuras, né, em vários graus de prematuridade, e crianças especiais, por exemplo, crianças com malformações que precisam de uma avaliação mais complexa e muitas vezes tratamento cirúrgico. São crianças que demandam internação por um tempo prolongado, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? E a taxa e a qualidade da ciência é muito boa, então essas crianças acabam acumulando ao longo do tempo porque a internação é prolongada, né? Então são crianças realmente que demandam um cuidado extremo da equipe e também pela presença das mães. Então, durante a pandemia, a gente não suspendeu a presença das mães, a gente não considera mãe e pai visita, eles são participantes do processo de cuidar dessas crianças, então as mães têm 24 horas de permanência dentro da unidade, caso queira. Se ela quiser ficar aí o tempo todo, elas têm a permissão para entrar e sair da UTI e da UCI, que é o cuidado intermediário. A gente não suspendeu, a gente tem todo o cuidado de orientação da família, da mãe, né, em relação à lavagem de mãos, higienização, e principalmente o isolamento social dela, porque ela pode eventualmente ficar doente e entrar na unidade. E elas são rastreadas também em relação ao teste Covid, para elas terem segurança, para a gente ter segurança em relação a esse contato, e jamais suspender a presença das mães aqui dentro da unidade. Elas permanecem entrando normalmente. Vocês têm recebido... Eu já passo para você. Pode falar, Zezé, vai. Quando o CAISM não tem condição de atender a essas crianças, né, e aí eu acredito que não atende nem as gestantes que têm uma gravidez aí, que o acompanhamento já mostrou que a criança vai demandar UTI. Quais são os outros lugares aqui em Campinas ou próximo de Campinas que fazem esse atendimento? Sim, isso também é bastante importante. O atendimento à gestante de médio e alto risco ou recém-nascido, né, uma criança já nascida na cidade de Campinas, pode ser feito na maternidade de Campinas e na PUC Campinas. Na região tem o Hospital Estadual de Sumaré também, um pouco mais distante tem o Hospital Universitário de Jundiaí e o Hospital Universitário de Bragança Paulista. Todos eles são regidos pela coordenação da Diretoria Regional de Saúde 7. E aí, normalmente, quando a gente chega no limite máximo e além desse limite máximo, a gente solicita à Diretoria Regional de Saúde e à Central Reguladora de Vaga do Estado que não encaminhe gestante, como você disse. A gente normalmente quase não recebe criança nascida, a gente recebe a gestante de risco, por ela ser de risco, ou porque o feto tem algum problema, ou os dois têm algum problema, e que vai demandar vaga de terapia intensiva. E como está a situação nesses outros hospitais? O senhor tem ideia, o senhor tem essa informação?
A informação de número exato não, mas muito provavelmente também todos lotados. A pandemia não significou para a gente ou para eles uma diminuição da taxa de internação em relação à prematuridade ou crianças que precisam de terapia intensiva, né, ou cuidados especiais. O COVID ele veio piorar no sentido de que a criança COVID suspeita ou confirmada, ela precisa ser isolada, né, e aí ela demanda um espaço físico que muitas vezes já está comprometido pela lotação excessiva ou máxima. E é isso que eu ia te perguntar. Hoje, dentro do CAISM da Unicamp, nós temos crianças com suspeita de Covid ou não? Não, a gente tem suspeitas porque de contatos. A mãe foi contato de uma outra pessoa, né? E como ela cuida do seu bebê, naquela sala em que ela adentrou, aquelas crianças ficam em período de isolamento, porque está dentro dos 14 dias, né? Previstos para o provável aparecimento da doença, caso aconteça de fato. Elas precisam ficar num quarto em isolamento. Agora, doutor Jamil, em relação a essa superlotação, a suspensão do envio de gestantes pela CROSS, vocês vão fazer essa suspensão diária ou vocês vão determinar uma data, tipo até o dia X, não vamos receber? Como que é isso? Normalmente a gente faz um boletim diário, né? E vai informando diariamente o censo da unidade, é feito 2 vezes por dia, para vocês verem como que é a dinâmica, né? Por exemplo, ontem de manhã a gente estava com 37, 4 a mais do que hoje, né? Sem nenhuma internação nova. O que a gente faz? Programações de alta, mais rápidas, porém seguras, são altas seguras, né? Transferência para outros municípios, a gente tem tido uma ajuda muito grande, né? De outros municípios de cidades pequenas, como Cosmópolis, Mococa, cidades pequenas, que recebem as nossas crianças já na fase estável, não crianças de UTI, crianças que são para ganhar peso, processo de amamentação, e que elas recebem as nossas crianças de volta, que são cidadãos daquelas cidades, né? Paulínia, por exemplo, também, né? E aqui na cidade, a própria maternidade de Campinas, elas nos oferece, via regulação municipal, alguns leitos de cuidados intermediários. Então, isso seria a nossa forma de diminuir temporariamente essa taxa de lotação, né? E trabalhar num regime próximo do ideal, que o próprio Conselho Regional de Medicina preconiza, que é em torno de 80% a 90% da taxa de ocupação. A gente não consegue, a gente fica próximo do 100% o tempo todo, e com picos de 120%, 130%, 140%, e aí a gente tem todo um esforço conjunto da equipe de transferências altas, solicitar que a central reguladora bloqueie pelo menos 24 horas o envio de pacientes gestantes para cá, de risco, né? Para que a gente não entre paciente e a gente consiga ter uma solução dos internados, né? E aí equilibre essa equação. Mas é um trabalho bastante difícil. Agora, provavelmente o Covid deva ter influenciado ou interferido aí na tua mão de obra, porque você pode ter perdas com pessoas doentes. Como que está a situação de mão de obra de RH do CAISM? Exato, isso é muito importante também, porque o hospital, ele foi, em termos de equipamento, em termos de recursos humanos, ele foi planejado para 30 leitos, 15, né? Toda vez que eu tenho um paciente a mais, esse RH, ele não é aumentado, né? E ainda mais que com a pandemia, os contratos estão terminantemente proibidos, não há contratação para a gente, né? Então, a gente tem de facilitar com que as saídas do hospital, né, dessas crianças sejam facilitadas, porque o recurso humano ele é limitado. Eventualmente, em picos de lotação, o hospital consegue deslocar, especialmente enfermeiros e técnicos de enfermagem de outros setores devidamente treinados para ajudar a neonatologia naquele momento, até que a taxa estabilize para volta de 100% novamente, e aí a gente volta esses servidores voltam ao seu local de origem, né? Mas isso é muito grave, porque o recurso humano ele é fixo, né? E a quantidade de crianças ela pode eventualmente passar do limite e as pessoas vão ter de atender a mais. Por mais que isso aconteça, a equipe é muito séria, muito competente, né? E ela se desdobra nesse sentido, mas como você sabe, chega um ponto em que você tem o fenômeno do burnout, da estafa, né? E isso é bastante preocupante e a gente sempre se preocupa com isso.
e teve a questão também dos servidores eventualmente suspeitos ou doentes por Covid, né? E eles vão ter que ser afastados do serviço, né? Isso significa também uma sobrecarga aos demais que permanecem, porque não é possível aí a contratação imediata, emergencial de servidores para atender as crianças. Doutor, como que o coronavírus pode impactar na gestação e também, eventualmente, na recuperação pós-parto da mãe e até na evolução do bebê nos primeiros dias? Sim, em relação à gestação, os trabalhos têm mostrado, já que a gente já tem um ano de pandemia, foi possível já colher alguns dados objetivos, né, e não simplesmente achar que. Isso tem mostrado que as gestantes são de risco para a evolução pior, né, da doença. Existe um aumento da taxa de cesárea, porque as mães estão graves, né, ou o feto tem algum problema que determina a interrupção da gestação, e a taxa de prematuridade também tende a aumentar, justamente porque as gestantes estão mais graves e a gestação pode eventualmente ser interrompida mais prematuramente e nasce um bebê prematuro. A transmissão mãe pro feto, mãe ainda durante o período, no período intrauterino, ela é plausível, ela pode acontecer, mas tem sido uma taxa muito, muito baixa. Isso nos deixa um pouco mais tranquilo. A placenta parece que segura o vírus lá e a criança não é afetada. Mas existem relatos de casos no mundo todo, no Brasil também, de crianças recém-nascidas que nasceram e logo após o nascimento desenvolveram os sinais da doença, e o que deixa a gente mais preocupante, porque o recém-nascido é uma pessoa que vai para o convívio da sociedade e no ambiente intrafamiliar, se algum parente estiver com um vírus, essa criança pode também ser atingida, né, e ser contaminada e vir a apresentar doença, embora a taxa seja baixa, mas é um potencial que existe. Tá certo. São 10 horas e 17 minutos. Conversamos com o Dr. Jamil Pedro da Siqueira Caldas, diretor do CAISM da Unicamp. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado.